que vai ser apresentado hoje? Os conceitos da medida de eficiência relativa e da medida de performance relativa. Então, aqui para a gente na pesquisa operacional, eficiência e performance são conceitos distintos. E essas medidas podem ser estimadas utilizando a técnica DA. Então, hoje nós vamos falar dos modelos básicos de DA, dos conceitos que já falei para vocês, e também vamos falar rapidamente sobre o modelo chamado funções de distâncias direcionais, tá? E por último, o modelo de indicadores compósitos. A gente tem aqui então 4 conteúdos que podem ser usados com DEA, e haverá um exercício também para vocês treinarem tanto o uso de DA no Excel quanto o uso no EMS. Vamos lá. Então, a gente tem um modelo genérico de análise envoltória de dados, em que nós temos uma variedade de entradas, que para nós são os inputs, que são consumidos por uma unidade tomadora de decisão, que é a DMU. Esses inputs eles são convertidos em outputs, que são as nossas saídas. No modelo básico de DA, nós só temos saídas desejáveis. No caso de processo de produção, a gente tem materiais, energia, trabalho humano, capital, que são empregados em um determinado processo de transformação, que aqui é simplificado pela caixa preta, e que vai dar para a gente um mix de produtos para serem entregues. Como esse modelo vem lá dos anos 40, ainda não se levava em consideração os outputs indesejáveis, como poluição, desperdício, etc. Quanto à questão do desperdício, a gente consegue captar isso indiretamente em qualquer modelo básico de DA. Depois eu mostro como é que a gente faz, tá? E aí, pessoal, a gente tem também potenciais aplicações. Então, os inputs, eles não necessariamente têm que ser matéria-prima, tá? Como eu falei para vocês, eles podem ser energia, pode ser horas de trabalho, pode ser capital, pode ser até uma informação que é processada pela unidade tomadora de decisão e que vai te dar um output. E as DMUs, elas não são necessariamente sempre um processo de manufatura, tá? Apesar de DA ter sido desenvolvido nesse contexto, hoje em dia a gente sabe que existem inúmeras aplicações em serviços, na área de informática, na área ambiental, na área de planejamento urbano, etc. Tá? Então aqui tem alguns exemplos do que pode ser uma DMU. Companhias, escolas, hospitais. A gente pode avaliar a performance de projetos para avaliar a eficiência quanto à alocação dos recursos, por exemplo. A avaliação de produtos, que é o clássico, né? Uma DMU pode ser uma célula de manufatura. E também a gente pode trabalhar com equipamentos. Então, um dos exemplos clássicos de DEA que a gente usa é o exemplo da autonomia dos veículos, em que eu estou comparando performance diferente, baseado no consumo de combustível e na autonomia de veículos, por exemplo. E também como saída, se a gente tem uma variedade de inputs e de DMUs, a saída pode ser uma grande variedade de itens também. Por isso a gente tem produtos, serviços, a saída pode ser lucro, a saída pode ser tempo de resposta, lá na gestão estratégica pode ser compliance, por exemplo, né? Então o teu output vai depender do que você definiu como DMU. E também o teu output depende do que foi definido como input. Uma coisa que é muito importante, tá? Você não pode, por exemplo, ou pelo menos não deve, ter um set de DMUs que é heterogêneo. O que isso significa? Isso significa que se eu estou trabalhando com a comparação de firmas, todas as minhas DMUs têm que ser firmas, preferencialmente do mesmo setor e necessariamente de porte semelhante. Se o set de DMUs, ou seja, o conjunto de unidades tomadoras de decisão, for heterogêneo, ou seja, estou comparando o posto de gasolina com escola, gestão pública com gestão privada, aí eu tenho uma inconsistência e não posso usar DEA para essa finalidade, tá?
Então, se eu estou fazendo uma análise no setor de planejamento urbano, eu preciso pegar esse planejamento urbano e quebrar isso em subsets: transporte, habitação, mobilidade. Aí sim eu consigo aplicar técnicas baseadas em otimização e programação linear. Portanto, essa aqui é a definição de eficiência relativa, que quem trabalha com avaliação de performance de desempenho deve conhecer por padrão, tá? Já falamos sobre os inputs que são transformados pela DMU em outputs. E a vantagem dessa técnica é que eu consigo tirar uma medida de eficiência sem necessariamente conhecer todas as etapas do processo. Então eu não preciso fazer um mapeamento de processos, ou trabalhar com movimentação de materiais, ou fazer estudo de tempos para fazer uma análise de eficiência. E também não preciso fazer isso no contexto de DA se eu quiser estabelecer metas de melhoria. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o conceito de eficiência relativa. Como é que é isso? Bora lá. Os objetivos da avaliação é comparar a performance ou a eficiência, né, de um conjunto homogêneo de DMUs que utilize múltiplos inputs e para a produção de múltiplos outputs. Para a gente ter um exemplo de duas dimensões que seja razoavelmente direto de entender, vamos olhar este exemplo aqui da autonomia do nosso carro. Eu tenho aqui o carro A, que vai percorrer uma distância de 30 km, consumindo apenas 2 litros de combustível. No entanto, eu tenho um carro B, que consegue percorrer 36 km, consumindo o mesmo tanto de combustível. Então, como a minha eficiência é relativa, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a produtividade. E o que é a produtividade? É a soma de todos os outputs dividido pela soma de todos os inputs daquela unidade. Então, para mim, a produtividade do carro A é de 15 km por litro em média. Isso aqui é quase um 1.0, né? Se fosse trabalhar com combustível gasolina ou álcool. Agora esse daqui, por definição, eu tenho output 36 dividido por input 2, eu vou ter uma autonomia de 18. Essa é a medida de produtividade, tá? De cada carro individualmente. E aí, como é que eu vou saber quem é o mais eficiente? Se eu tivesse apenas um output e um input para comparar, a gente nem precisava desenvolver DA, tá? Porque não precisa nem de pesos aqui. Eu já consigo no olhômetro saber que é 18, tá? Mas vamos supor que eu tivesse mais um input aqui ou mais um output para comparar e que, ao contrário da autonomia, a autonomia em que B está ganhando e A está perdendo, eu tivesse, por exemplo, um indicador de emissões. Então vamos supor que o A emitisse 20% a menos que o B de CO2. E aí, qual é o carro mais eficiente agora que eu tenho dois outputs? Fica mais difícil, né? Então, para que eu possa fazer essa medida, foi desenvolvido lá nas ciências econômicas o conceito de eficiência relativa, tá? Em que eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a produtividade do meu carro em função da produtividade do melhor do meu set de DMUs. Quantas DMUs eu tenho aqui? Só duas, né? Então, dessas duas, quem tem a melhor produtividade? Carro B. Então, o carro B vai ser a referência, ele vem para o denominador. E o carro que eu quero comparar é o A, então ele vai para o numerador, tá bom? Então, para mim, eu tenho aqui 30 sobre 2, que é a minha produtividade, também conhecido como 15, e eu tenho 36 sobre 2, que é a produtividade de B, também conhecido como 18, tá? E aí, fazendo a simplificação, eu vou ter uma eficiência relativa para A equivalente a 0,33. 0,833. E quanto que é a eficiência relativa de B? Vai ser 1, porque 18 dividido por 18, que é a produtividade dele mesmo, vai dar 1. E assim eu consigo uma comparação de todas as DMUs
com a melhor do meu set, de maneira que sempre que eu tiver uma medida de eficiência relativa usando DEA, a minha eficiência relativa vai ser empírica. Portanto, o meu conceito de eficiência é que 18 km por litro equivale a 100% de eficiência, porque é o máximo que eu consigo observar empiricamente na amostra. Esse é um conceito muito importante, porque ele consegue superar certas dificuldades de regressão linear e muitas dificuldades dos modelos econométricos que se estuda em introdução à economia, tá? Por exemplo, aqui não precisa conhecer a função produção para fazer a estimativa da eficiência. Você nem precisa conhecer qual é a função, porque a nossa abordagem é caixa preta, output sobre input. Muito bem, então a nossa eficiência relativa é na verdade uma fração, um rácio, do meu output observado pelo máximo do meu output do dataset. Ou seja, eu posso fazer isso só olhando para as saídas, ou também eu posso fazer isso só olhando para as entradas, que é o menor input observado, o menor input da amostra sobre o input da minha unidade em avaliação. Tá? Então, isso significa que a medida de eficiência calculada com DA sempre vai depender da referência considerada como o máximo output que pode ser alcançado, ou o mínimo de input que pode ser consumido. É sempre uma medida relativa. Beleza, vamos. Muito bem. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Do que o método pode fazer para nos ajudar a avaliar a eficiência, tá? De DMUs. Imagina esse exemplo aqui, em que eu tenho uma quantidade de trabalho, ou seja, horas trabalhadas, e eu tenho, esse é o input, eu tenho como output a quantidade de clientes atendidos. E aí eu tenho uma taxa de atendimento, né? Lembra um pouquinho lá a teoria das filas, né? Mas aqui a gente não vai fazer previsão não, tá? A gente vai fazer avaliação. Então, aqui eu tenho uma taxa de clientes por hora de trabalho. E o que seria desejável? Quanto mais clientes forem atendidos por hora, maior é a eficiência da utilização do meu input, né? Ou seja, os meus atendimentos têm que ser mais rápidos e precisos. Beleza, então vamos olhar aqui os pares ordenados. Cada DMU aqui pode ser o exemplo de um vendedor de uma loja de departamentos, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui, olha, o par ordenado input-output de A vai ser 100 e 150, que está bem aqui no gráfico, tá? No eixo X eu vou ter o input, no Y o output. O meu atendente B trabalha 75 horas, tá? E ele consegue fazer 140 atendimentos. O meu atendente D trabalha 100 horas e consegue fazer o mesmo tanto de atendimento, 140 horas. 140 pessoas, perdão. E por aí vai. E aí a gente fazendo o rácio, olhando aqui para a tabela, qual desses atendentes tem o melhor rendimento, tem a maior eficiência no atendimento. Se quanto mais cliente atendido, melhor por hora, a nossa melhor taxa de atendimento vai para a DMU B, ou seja, para o atendente B. A gente pode considerar isso aqui horas semanais, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito interessante, tá? Porque a gente está vendo a quantidade de horas que é bastante elevado, tá? Esse é um exemplo americano, em que o limite de horas trabalhadas não pode passar de 120, tá? Por semana. É bem diferente da nossa realidade. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que o B tem o melhor rendimento e eu consigo, traçando, ligando B com a origem, tá? Que faz parte da teoria econômica de DA, eu consigo, nesse exemplo aqui, calcular a inclinação da reta por onde passa o ponto B, ou melhor, a reta que corta o ponto B. Tá?
essa reta com essa inclinação, cortando o ponto B, que tem o maior rendimento do meu dataset aqui, ela vai me dar a fronteira de eficiência. E contra essa fronteira de eficiência é que vai ser comparado o desempenho de todos os outros, mas não em função de B, tá vendo? Só quem vai ser calcular contraposto com B vai ser a D1000D, porque eu tenho exatamente o mesmo output, estou na mesma altura, mas o meu input está deslocado para a direita em D, ou seja, a eficiência dele é menor. Isso significa que se eu tenho a mesma taxa de outputs entregues, mas um consumo diferente de horas, o nível de eficiência em que D deveria estar trabalhando era esse daqui, ó, 75/140. E como é que eu vou fazer isso com A? Não faz sentido eu jogar ele aqui para B. Por quê? Porque eu estou supondo uma inclinação aqui que a gente de reta para chegar até B no vetor, que eu não sei se o A seria capaz de entregar. No entanto, eu tenho um outro ponto de referência, ó, traçando uma linha reta aqui para projetar onde A teria que se comportar para entregar 150 atendimentos no número de horas desejado, a mesma taxa de 1,87 deveria estar aqui. Tá vendo? Então, para que A atinja números de eficiência, né, eu vou fazer uma projeção dele aqui na horizontal, na fronteira de eficiência, que não necessariamente cai em cima do ponto B, mas ele está na mesma inclinação da reta. E é aqui que vai dar o meu ponto de eficiência. Então, o que o DEA vai fazer? Ele vai medir a distância de A para o seu ponto, que seria o ótimo nessa fronteira, e baseado nisso ele vai dar para mim o score de eficiência. A mesma coisa o C, tá? O C tá aqui, olha, a 120, 60, 60, é mais alto que A, tá vendo? Mas para que ele encontre um ponto de eficiência, ele teria que estar na fronteira. E seria bem aqui, ó, 160 de Y e um pouquinho, cerca de 90 horas trabalhadas, tá vendo? Então, com isso, eu consigo não só medir a eficiência de C, a eficiência de A, a eficiência de D, de todas as unidades, mas eu também consigo calcular uma meta de melhoria para aquelas que estão fora da fronteira. Isso significa que a performance entregada por todas as DMUs aqui, ó, que estão fora da fronteira, elas estão dominadas pela performance de B. Mas eu não posso entregar exatamente o mesmo nível de B. Eu tenho que considerar o que? As peculiaridades de cada uma e fazer um ajuste proporcional para poder estimar essas metas. É para isso que eu tenho a fronteira, para ter um ponto de referência do que é o ótimo para cada um. E aqui no E, olha só, o E está em 40 aqui embaixo, no X e 50 no Y, ó. Eu vou ter que fazer aqui uma projeção, então para ele entregar 50 no Y, tá? Ou seja, de atendimentos, ele não pode passar de 25 horas trabalhadas. Para ele manter o mesmo número de output, mas para se tornar eficiente, ele teria que trabalhar aqui, ó, num ponto da fronteira, tá vendo? Então, basicamente essa é a lógica, a ilustração gráfica do que faz a técnica. E por que a gente não desenha isso com múltiplos outputs? Porque se eu passar de um input, um output, ou dois inputs e um output ou vice-versa, eu não vou conseguir desenhar, né? Eu só consigo desenhar até 4 dimensões aqui nos gráficos. Então, com mais variáveis ainda, eu não vou conseguir desenhar. Por isso que a gente faz o exemplo em 2D. E por que o uso de ideia pode ser considerado melhor do que a regressão linear, né? Isso é uma pergunta muito recorrente, principalmente para quem se depara a primeira vez com a técnica, tá? O que acontece? A estimativa ou a estimação da eficiência, ela pode ser baseada, sim, na análise de regressão linear, tá? O problema é que quando a gente calcula a regressão linear, que é a linha de tendência, a gente calcula uma tendência baseada em uma média.
E essa média, ela provavelmente vai estar sempre abaixo da minha fronteira de output. Por exemplo, no caso desse exemplo que a gente tem dos vendedores, essa linha pontilhada aqui é a linha da regressão, a linha de tendência, né? E aí, se eu tratasse isso aqui como a minha fronteira, eu não conseguiria, por exemplo, calcular oportunidades de melhoria para D de maneira consistente, porque ele ia ser projetado para cá, mais ou menos, né? Se eu usasse como padrão de referência a média da amostra. E a gente sabe que eu tenho lá em cima uma outra DMU que está entregando uma performance bem mais alta do que a média como referência. Ela está entregando menos horas para 140 atendimentos, tá vendo? E o E aqui, olha, ele poderia até dar uma pequena melhorada, mas ele jamais ia alcançar os padrões ali do trade-off de B, ou seja, da inclinação de reta de B, né? Então, os pontos de regressão, né, eles mostram níveis de output que podem ser esperados em média, considerando o nível de input, o nível médio de input. No entanto, esse input e output que é avaliado, ele vai te apontar uma eficiência média, que vai ser sempre menor do que a eficiência empírica, ou seja, o desempenho da melhor unidade tomadora de decisão daquele conjunto. Então, os pontos abaixo da regressão, eles têm pior performance do que a média, como é o caso de D, por exemplo, ou C ou E. E eu tenho o ponto A, que é um ponto que é mais alto do que a média e que, portanto, é considerado mais do que eficiente na média, só que ainda tem como melhorar empiricamente, porque se observou que o rendimento de B é maior. Então, eu estou perdendo essa oportunidade de melhoria de eficiência aqui do meu processo, ou do meu número de atendimentos, porque eu estou me baseando em média e no cálculo de erros padrões. Então, o uso de pesquisa operacional, ele pode nos ajudar a superar a questão dos erros que a gente encontra em processos de forecasting, por exemplo, né? E no caso da avaliação de desempenho, eles nos permitem chegar até o limite máximo das oportunidades de melhoria para aquele dataset empírico. É por isso que eu particularmente gosto bastante dessa técnica, apesar dela ter algumas desvantagens. Então, a conclusão. Se você se basear na regressão linear, fica uma questão em aberto para saber qual é a eficiência relativa para unidades que estão acima da linha de tendência da média. E uma outra limitação é que a análise de regressão linear é que a gente pode apenas trabalhar com uma variável dependente. Então, se eu estou trabalhando com regressão linear, eu tenho um x e um y, ou no máximo alguns inputs, mas eu só tenho um output que eu posso considerar como variável independente. Então, se eu tenho avaliações de desempenho que envolvem múltiplos outputs, eu não posso fazer regressão. É uma limitação dessa outra técnica aí. Já usando o PO, você pode ter quantos outputs você quiser, basta saber trabalhar com matrizes. Muito bem. Então, a estimação ou a estimativa, tá, da eficiência, ela pode ser tanto baseada na predição de um comportamento médio, isso é muito utilizado do pessoal lá de operações, né, ou do pessoal de economia, ou você pode usar uma fronteira que a gente chama das melhores práticas, tá? Que são aquelas unidades que nos demonstram empiricamente qual é o limite do espaço de soluções possíveis para avaliação de desempenho. E aí, se você utiliza isso, você já consegue promover um cálculo de metas de melhoria mais arrojado e também você consegue extrair uma informação de maior qualidade para levar ao seu decisor.
Isso aqui vocês já sabem, né? Quem está assistindo essa aula é porque já fez revisão bibliográfica de DA, mas aqui está o registro dos 3 professores americanos que desenvolveram a técnica, tá? Baseado no trabalho de um economista, professor Farrell. E desses 3 professores, apenas o professor Edward Rhodes é que ainda está vivo, tá? E ele não gosta de aparecer em público. Conseguir essa foto foi bem difícil, por sinal. Os demais já faleceram, todos trabalhavam na área de ciências da gestão e economia. E afinal de contas, o que é o DA? É uma técnica que se baseia em programação linear para medir a eficiência de DMUs. Por que ela é baseada em programação linear? Porque ela é considerada uma técnica de otimização multi-objetivo. Ela usa a PL para resolver o problema matemático, mas ela não é considerada uma técnica de PL, porque ela tem múltiplos objetivos. Ok, já falei, podemos usar múltiplos inputs e outputs, não preciso especificar uma função matemática para prever a função produção, então aqueles problemas todos que vocês estudaram em economia podem ser superados com o uso dessa técnica. Os inputs e os outputs podem ser utilizados em diferentes medidas, o que também na regressão linear a gente sabe que não pode, que vai dar errado, tá? Então a gente não precisa considerar, por exemplo, pesos, que são os valores monetários, né, para poder normalizar as funções, mas isso depois eu explico nos modelos, tá? E elas estimam uma medida de eficiência agregada para cada DMU, baseada na comparação dessa DMU com todas as outras da amostra. E aí já falei para vocês, existe uma infinidade de aplicações, bancos, educação, cuidados médicos, regulação de energia, avaliação de desempenho de estações de tratamento de água, varejo, mineração, desempenho financeiro, dentre muitos outros. Muito bem, então trabalhando na introdução a ilustração do conceito de DA, utilizando uma fronteira de eficiência como referência para avaliação da eficiência, né? A gente tem aqui um exemplo, tá? Assumindo retorno constante, né? Escalas de retorno constante, esse gráfico 2D. Aqui embaixo, no eixo horizontal, eu tenho os inputs e no eixo vertical eu tenho o output, é um de cada, na verdade, né? E aí aqui eu tenho, olha, a minha fronteira de eficiência, né? Que tem como base o trade-off do ponto A. Então a fronteira que está ligando com a origem e cortando o ponto A é que vai me dar a medida de eficiência relativa para todas as demais. E aí eu vou fazer a mesma medição, tá? Olha, eu tenho aqui o ponto E a minha medida de eficiência com a explicação geométrica é a seguinte, na verdade a razão entre a distância de x para E, ou seja, do eixo x para o ponto E dessa DMU, tá? Lembrando que vai ser a medida de eficiência para esta DMU sobre a distância entre o eixo x e a fronteira, tá vendo? Então aqui eu estou amarrando os inputs, ou seja, o eixo x numa posição fixa, e estou variando as distâncias de acordo com uma evolução vertical. Daí a distância de x até E daí a distância de x até E'. Toda vez que eu tiver o E' ou E asterisco, como eu tenho aqui, quer dizer que esse é o ponto ótimo de referência para aquela DMU em avaliação. Então, a minha medida de eficiência também pode ser medida dessa forma, tá? Se eu estiver assumindo que o retorno de escala é constante, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, amarrando como fixo o eixo dos outputs. E aí eu vou variar o que? Os inputs. Para fazer isso, tá? Eu tenho aqui, olha, uma outra lógica, tá?
que é quase a mesma, mas aí você vai ver, olha. Então eu não estou fazendo agora uma amarração no eixo vertical e vou variar horizontalmente. Então isso significa que o meu ponto ótimo de input é menor que o observado para essa DMU-E. Portanto, a minha medida de eficiência variando os inputs vai ser correspondente à distância de y até a fronteira, que eu amarrei como ponto E2 asteriscos, que é o ponto ótimo de E no input. Esse é o numerador, distância de y até o E2 asterísticos, sobre a distância de x até este E observado, o E empírico. E aí a minha medida de eficiência, olha aqui, pode ser olhada tanto do ponto de vista da variação dos inputs que eu quero contrair, quanto da variação dos outputs que eu quero expandir. Sempre que eu expando os outputs, o meu input vai estar concentrado. Sempre que eu contraio os inputs, o meu output vai estar fixado. Dessa forma, então, vamos passar agora para as definições sobre como interpretar os resultados. A terminologia, parte 2 da terminologia, é a definição da eficiência segundo Pareto e Koopmans, aquele mesmo da qualidade, tá? Então, em termos de output, uma DMU é tecnicamente eficiente se não for possível aumentar nenhum dos seus níveis de output, sem que com isso se aumente o consumo de inputs, ou sem que com isso se altere a quantidade de outputs também. Então, eu não posso aumentar o nível de um dos meus inputs se eu tiver que consumir mais outputs. Se isso for possível, porque a minha DMU não é eficiente. Ela só será eficiente quando eu já atingir o máximo de output, dado aquele nível X de inputs. E aí, ele está falando que em alguns casos eu posso melhorar alguns outputs, mas para isso um outro output da mesma DMU vai ter que ser prejudicado. Então, portanto, se eu não consigo melhorar o desempenho global da minha DMU, ela é considerada tecnicamente eficiente. Similarmente, em termos de input, que é a perspectiva alternativa, uma DMU é tecnicamente eficiente se não for possível contrair, ou seja, reduzir o nível de inputs, sem que com isso se reduza o nível de pelo menos um output. Ou seja, se eu já cheguei no nível de aproveitamento máximo nos meus inputs, que de modo que se eu diminuir uma unidade desse input, o meu output cai também. Aí, se eu estou nesse equilíbrio entre máximo output dada a quantidade de input, não consigo mais cortar, né, input para manter o meu nível de produção, então eu já otimizei. Esse é o conceito. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é otimização multi-objetivo. Então, se eu otimizar ou melhorar a performance de um input ou de um único output, eu tenho que avaliar o impacto que isso tem nas minhas demais saídas ou nas minhas demais entradas. E aí, como é que eu vou escolher a orientação? Se eu quero fazer uma avaliação de eficiência orientada ao output ou ao input? Aí depende do objetivo da análise. Por exemplo, se eu quiser fazer uma análise para redução de perdas, eu tenho que enfocar no input. Ou se a minha matéria-prima for tão cara, tão difícil de conseguir, que mais vale eu enfocar no uso otimizado dela do que na garantia de uma saída, por exemplo, sem falhas. Existem esses casos. E o contrário também acontece, né? Se eu quiser fazer uma análise orientada à produtividade, o meu analista vai ter mais facilidade de interpretar o resultado olhando para o output. Lembrando que os resultados só são iguais se eu tiver o modelo de retorno constante na escala. Se eu tiver um modelo que é retorno variável na escala,
aí essa lógica ela não vai funcionar, porque as medidas serão diferentes, tá? Muito bem, e aí eu tenho uma variedade de modelos, tá? O modelo constante sobre escalas, ele pode ser representado por essa parte da curva aqui, ó, input e output, que eu tenho uma linha reta com trade-offs que me permitem avaliar a relação input-output. Eu tenho a relação de decrease, né, que é a relação de, como é que se chama? Decreasing Returns to Scale, DRS, em que a quantidade de output aumenta, mas ela começa a aumentar a uma taxa mais baixa do que no começo, por exemplo, da curva. Então, se eu tendo a produzir menos output em um determinado ponto da curva, em que já não vale mais a pena eu investir no aumento da produtividade, né? Aí eu já tenho essa curvatura aqui da fronteira, tá? E por último, eu tenho a relação de Increasing Returns to Scale, em que o retorno da escala é aumentado. De modo que, num determinado momento, quanto mais input, não importa quanto mais input eu vou consumir, eu posso gerar uma quantidade de output sempre maior. Então a taxa é desproporcional. Tá? Em muitos casos, quando a gente trabalha com vários outputs e vários inputs, não é necessário, não é possível, desculpem, a gente identificar qual é a variação desse retorno de escala. Então, se a gente não consegue garantir, por exemplo, que todas as variáveis tenham retorno variável de escala, ou increasing ou decreasing, ou mesmo ambos em determinados pontos da curva, se eu não sei precisar, não consigo identificar qual é a relação entre todos os inputs e todos os outputs, lembrando que eu estou falando de várias saídas e várias entradas e não só um e um, por definição, recomenda-se que eu use o retorno constante na escala. Então, se no meu dataset, na minha planilha de indicadores, se um par de input e um par de output, um par que faz input e output tiver relação constante de escala, eu vou usar o modelo de retorno constante de escala para todas as variáveis. Por quê? Porque caso contrário, a avaliação de desempenho vai ser irrealista para aquela variável em si, tá? Muito bem. E como é que eu vou fazer essa medição utilizando vários inputs e outputs? É aí que entra a utilização de pesos, em que eu vou fazer a soma ponderada de todos os outputs dividido pela soma ponderada de todos os inputs, que é para medir a eficiência com informações variadas sobre a DMU. Esses pesos são calculados por meio da programação linear. Então, ao contrário do que eu fazia lá na PO monoobjetivo, em que eu tinha os parâmetros, que eram as quantidades, para serem otimizados, e eu já tinha os pesos pré-definidos, né? Nesse domínio aqui de ideia, eu tenho os parâmetros, que são os indicadores em si conhecidos, e o que eu quero otimizar são os pesos. Então, as variáveis de decisão aqui são os pesos dos indicadores. Muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho a formulação do DA, assumindo Constant Returns to Scale, tá? E aí, o que acontece aqui? Eu tenho um modelo de fração que não é linear. Para que ele possa ser resolvido com PL, eu vou linearizar ele com um artifício de matemática básica, tá? E aí, o que acontece? Depois que eu linearizei aqui, eu posso ter um modelo DA orientado ao input ou um modelo DA orientado ao output. Tá? Por definição, o orientado ao input vai me dar uma medida de eficiência direto. E o meu modelo de DA orientado ao output vai me dar o inverso da medida de eficiência. Mas depois a gente chega lá. Olha só, esse modelo de fração aqui, ele tem na função objetivo a soma pesada de todos os outputs da minha unidade em avaliação,
sobre a soma pesada de todos os inputs da minha unidade em avaliação. Ou seja, é a definição da fórmula da eficiência, né? Produtividade da DMU. E aí eu vou comparar isso com a soma, todos os outputs pesados sobre a soma de todos os inputs pesados de todas as DMUs, uma por uma. E aqui eu tenho, olha, J, que vai de 1 até N. Isso aqui quer dizer que eu vou correr esse modelo, vou rodar esse problema, quantas vezes forem necessárias para as minhas DMUs. Então, se eu tenho 15 DMUs, eu vou rodar esse modelo 15 vezes. Se eu tenho 2 DMUs, eu vou rodar esse modelo 2 vezes. Se eu tiver 100 DMUs, esse modelo vai ser rodado 100 vezes. E cada vez que eu rodar, o K vai ser uma DMU diferente. Tá? É por isso que a gente não usa o Excel, é por isso que a gente vai usar o EMS nessa disciplina ou nessa pesquisa, porque a gente vai correr ele quantas vezes forem necessários, apenas apertando um botão. Não tem que fazer isso DMU a DMU manualmente, tá? Como é feito no Excel. Valha-me Deus. Vamos lá. Então, linearizei isso aqui, tá? Fazendo o quê? Eliminando o meu denominador dos inputs, eliminando o meu denominador de inputs das outras DMUs também e acrescentando uma normalizadora, porque isso garante que a soma dos pesos virtuais, que é o produto do meu input pelo peso dele, que eu vou calcular com a otimização, não possa dar diferente de 1. Então, os meus pesos têm que estar distribuídos de modo a dar 100%. Os pesos virtuais são essas equações aqui, ó, de x vezes v. O input vezes o peso dele, tá? E aí vocês estão vendo que é uma somatória, tá? Então todos os inputs somados, já multiplicados dos seus pesos, tem que dar igual a 1. E essa partícula aqui, esse denominador, foi jogado para cá. E aí eu tenho aqui transformado já nessa equação linear. Agora sim eu posso resolver. Lembrando que os meus pesos são sempre não negativos, tá? E aí, pessoal, a gente está usando aqui um epsilon, que é para dizer que eu tenho um infinitesimal aqui, um número bem pequeno que virtualmente é igual a zero. Virtualmente, mas ele não é bem zero, tá? Isso aqui é para não dar nenhum problema de infisibilidade, mas eu não posso ter pesos negativos aqui, tá? Esse é um modelo de 1978 que ainda é muito usado. Inclusive, ele é um dos modelos usados para avaliar a performance de companhias elétricas ao redor do mundo. Ok. E agora eu tenho a dualidade, tá? Aquele ali é um modelo de pesos, que eu chamo, que é esse daqui, olha, que eu já apresentei para vocês, tá? Esse modelo aqui é o Input Oriented lá do anterior. E aqui eu tenho um modelo que eu chamo envolvente, que ele é nada mais, nada menos do que o dual do primeiro modelo de pesos que eu apresentei para vocês. Esse modelo aqui, ele não vai te dar uma eficiência, tá? Ele vai te dar o inverso da eficiência. Por isso que eu chamo de sigma, tá? Ele também vai me dar, pessoal, a variável lambda, que é uma variável de intensidade para cada um dos meus inputs e também uma variável de intensidade para cada um dos meus outputs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que essa variável aqui, tá, o meu lambda vezes o meu output, é que vai me dar a medida de target para a minha DMU ineficiente. Então, o produto desse output aqui pela variável de intensidade vai me dar um valor de y, que equivale ao valor ótimo do meu YK da minha DMU em avaliação. Se ela for eficiente, o valor desse produto aqui vai ser exatamente igual ao valor observado de y. E esse slack aqui, que está convertendo essa inequação em uma equação, ele vai ser zero. Agora, se o slack for diferente de zero, é porque a DMU é ineficiente, tá? Vamos prosseguir.
Similarmente, eu posso ter um modelo orientado ao output, que eu acredito que o que a gente vai usar vai ser o de input, mas está aqui o de output, tá? Em que eu vou ter aqui, olha, assumindo CRS, que é o retorno constante de escala, né? Eu vou ter um H, que é o inverso da eficiência. Ou seja, a minha DMU eficiente, ela vai ter medida de 1, mas as minhas DMUs ineficientes, elas vão ter o inverso da medida delas. Por exemplo, se ela for, se eu tiver uma DMU que é 0.7 lá no input oriented, quando eu chegar aqui, ela vai ter o inverso de 0.7, tá? A mesma medida. E aí, olha só o que eu fiz. Eu fiz a linearização lá daquele meu modelo de rácios, tá? De uma outra forma, de maneira que o que fica aqui em evidência é o input, é o denominador daquele rácio do primeiro modelo que eu apresentei, tá? Ainda tem uma variável, ainda tem uma equação de normalização para que eu possa comparar todas as DMUs em eficiência relativa, tá? É essa a equação que permite a gente fazer a comparação do benchmarking. E também tenho essa variância aqui, que é da a minha equação de comparação da DMU em avaliação com todas as outras DMUs do meu dataset. E eu tenho um modelo dual, tá, pessoal? Que vai ser o modelo envolvente, né? Ou seja, dual e primal aqui eles têm que dar a mesma coisa, lembra que eu falei para vocês aqui? Então tem que dar a mesma coisa. E acrescentei aqui o slack, que é a minha variável de folga, tá vendo? Para mais ou para menos, que é o que vai permitir que eu faça o cálculo dos targets, ou seja, das metas de melhoria. E aqui está dizendo, ambos os modelos de multiplicadores envolventes podem prover soluções ótimas idênticas sob a premissa de retorno constante da escala. O escopo do aumento do output é dado pelo recíproco da eficiência, ou seja, H equivale ao inverso da eficiência, tá vendo? E aí eu posso fazer o cálculo dos targets usando essa medida ou usando os peers, como é o mais recomendado, que é essa equação aqui do modelo de PL. E aí vocês vão já entender o que é isso quando a gente começar a correr os modelos, tá? Pronto, o que o DEA pode me dar? Ele pode me dar um score de eficiência, que eu chamo Efficiency Rating, e ele pode me dar uma referência de empresas que são eficientes. Então eu consigo fazer a triagem de empresas eficientes e empresas ineficientes, independentemente das quantidades de consumo e produção serem diferentes, por exemplo. Eu posso compará-las, desde que elas sejam de portes parecidos. Eu posso calcular a meta de melhoria para aquelas que estão fora da fronteira, que é o que eu tenho falado para vocês. E eu também tenho uma informação de quanto o input pode ser diminuído ou quanto o output pode ser aumentado para que aquela DMU avaliada possa se tornar eficiente no futuro. E aqui está se ensinando a calcular os targets, que era o que eu estava comentando para vocês, tá? Essa equação aqui, que é uma parte do modelo de PL, vai me dar a projeção na fronteira para minha DMU ineficiente, que foi aquilo que eu mostrei para vocês no slide 2D. Como é que a gente calcula qual é a projeção na fronteira? Usando essas equações aqui. Isso aqui é uma equação de soma, tá? Soma e produto. Agora sim, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exemplo aqui no Excel. Primeiro, escrever o modelo de otimização no formato de multiplicadores, ou seja, o modelo de pesos. Vocês têm um output, que é a quantidade de refeições vendidas, trabalho, ou seja, custo de funcionário também pelo período do dia, e
o custo dos ingredientes, ou seja, 2 inputs. E aí eu quero que vocês desenvolvam, escrevam no papel um modelo de multiplicadores para avaliar a eficiência dessas lanchonetes aqui. Tentem fazer sem olhar a resposta que está nesse quadro aqui, que é para vocês começarem a se habituarem com essa nomenclatura, tá? Então, vocês vão escrever aqui, olha, desse jeito, e depois a gente vai fazer a correção para a conjuntiva, tá? Ou seja, escrever do jeito que os modelos estão sendo apresentados lá em cima. Tentem fazer isso em 20 minutos. Depois disso, você vai tentar também fazer o modelo envolvente para DMU-A, tá? Ainda Input Oriented. Se vocês conseguirem fazer isso daqui, vocês já estão entendendo o modelo de otimização, tá? Se chegarem a esse resultado. E depois a gente só vai botar na conjuntiva, tá? A C também tem como referência a A e D, que são as duas eficientes, né? E tá aqui, olha, o peso, que é a intensidade com que se assemelha a B, a sua DMU-A, que é o seu peer, e a similaridade de B com a sua DMU de referência D. Tá vendo? Ela é mais parecida em termos de porte, de produtividade com a A, mas a D também é relevante para ela se espelhar. Para DMU-C, ele também tem, deixa eu ligar meu laser, ele também tem aqui, olha, uma similaridade com A, só que D é o seu benchmarking mais semelhante, tá vendo? A letra E e a letra F, que são as outras duas ineficientes, elas só se parecem com D. Elas não têm A como peer. Significa que o benchmarking delas, a avaliação de desempenho, é toda baseada no desempenho de D como referência. Tá? E aqui você tem a colocação da fronteira. Tá? Eu tenho aqui o input 1 dividido pelo output e aqui o input 2 dividido pelo output, de modo que vocês podem visualizar tanto a fronteira quanto as projeções, tá? Então, como é que eu faço a projeção para calcular graficamente o target? Eu ligo na origem essa reta, passando pelo ponto da minha DMU ineficiente, e vou bater lá na fronteira. É assim que vai dar o target. Ou eu posso usar a fórmula matemática, que é mais precisa. Essa aqui é a solução para todas as DMUs que foram avaliadas. Se você fizer no Excel, você vai ter que correr este modelo 6 vezes, uma vez para cada DMU. Se você fizer no AMS, você vai correr 6 vezes com um único comando. Tá? Tá, e aqui tem uma explicação do que são os pesos. Eu gostaria que vocês lessem a explicação, tá? Para não ficar longo demais esse vídeo. Mas a gente ainda vai tratar deles no futuro. Vocês já instalaram o AMS, né? Já sabem como usar. E tem um tutorial, né? Eu já mostrei para vocês isso aqui numa explicação em privado. Né? Quem é meu orientado, né? Quem está vendo o vídeo, mas não é meu orientado, não pegou a explicação, claro. Mas aí aqui, olha, a gente tem alguns detalhes que tem que ser planejados aqui, tem que ser observados para que o AMS, que é o software gratuito de avaliação de desempenho, ele possa enxergar o teu dataset, tá? Aqui tem um exemplo do painel de controle, já mostrei também como é que faz. E aqui eu tenho, olha, na primeira metade aqui da tabela de resultados, o modelo de pesos, e de benchmarking até o final da tabela para a direita, eu tenho os resultados do modelo envolvente. Ambos vão dar o mesmo score, tá, pessoal? Ambos vão dar o mesmo score aqui, porque eu tenho retorno constante de escala. De DA. As funções multidirecionais depois eu falo para vocês, senão vai ficar uma aula longa demais.